Vamos iniciar então agora no detalhe dentro de cada fase do SDCA, começando então pela fase C de controle, né, de verificação dos resultados. Pessoal, então a fase C nada mais é do que você acompanhar o resultado do processo, né? Então, seja o operador executando a operação dele, ele vai checando como é que está a qualidade do produto, por exemplo, né, se for um padrão voltado aí à fabricação, né? Então, a fase C é aquela fase que você acompanha o resultado. Então, é responsabilidade aí do líder, do gerente, do supervisor, tá auditando o processo, né, de acordo com a rotina que ele planejou semanalmente, né, principalmente naquelas operações mais críticas, para estar checando aí como que estão os resultados, estão dentro do especificado ou não. Então você pode fazer o acompanhamento de resultado para itens de produção, para itens da qualidade, para itens de segurança, para itens de despesa, qualquer item que já tenha sido padronizado. Se você não padronizou, você não pode nem rodar o ciclo SDCA. Você tem que criar aqueles padrões, treinar as pessoas e aí então começar a verificar através de uma auditoria como é que está aí o ciclo de manutenção de padrões, que é o SDCA. Vamos falar um pouquinho sobre um exemplo de checar o resultado, né, de acompanhar o resultado em relação a temas da qualidade. Então, vamos dizer aqui que nós temos aqui um diâmetro externo de um pistão que ele é retificado. Então, você tem uma retífica e você está retificando o diâmetro externo daquele pistão. E você tem lá essa operação padronizada, você já fez uma melhoria, você já padronizou, você já colocou todos os controles operacionais, os operadores estão treinados e quando você vai lá auditar o processo, olhando a princípio pela parte de checar, qual que é o resultado esperado de qualidade que você quer? Você quer ter um processo estável e capaz. Pessoal, o que é um processo estável, né? O processo estável é um processo que a variabilidade dele está dentro dos limites de controle. Aqui eu fiz uma carta para que você tenha uma ideia, né? Então aqui eu tenho na parte de cima o limite de controle superior, a parte de baixo eu tenho o limite de controle inferior e eu não vejo nenhum ponto fora dos limites. Então, se eu não costumo a trabalhar com carta de controle, não fique apavorado, tá tudo bem. Eu coloquei a mesma distribuição de dados do diâmetro externo num gráfico simples que a gente chama de time series, né? Que é uma série temporal. É a variabilidade daqueles dados ao longo do tempo. Então aqui eu só coloquei o que? As especificações de diâmetro maior e menor, né? Ou diâmetro máximo e diâmetro mínimo, especificação máxima e especificação mínima. Aqui eu vejo que existe uma certa estabilidade, né? Não tem grandes distorções, não tem um conjunto de pontos aí muito fora, para cima ou para baixo. Então, se eu tiver uma carta de controle, facilita para que eu veja estabilidade, mas eu posso ver num gráfico normal. Então eu sei que o processo é estável, não tem grandes picos aqui de variações e ele é capaz. Por que ele é capaz? Porque as medidas estão dentro do limite de especificação mínimo e máximo. Então, quando eu acompanho o meu dia a dia, né, o operador acompanha, quando eu vou auditar, eu quero verificar alguma coisa desse tipo, que faz eu concluir que o ciclo SDCA ele está mantendo os padrões e o resultado, né? Esse padrão de peças dentro do especificado ele está sendo mantido, né, e o resultado está sendo mantido. Então, é isso daqui que eu espero quando eu vou lá auditar o processo. Mas pode ser, pessoal, que eu tenha uma situação como essa, né? Um processo que ele é estável, mas ele é incapaz. Então, todas as peças aqui continuam dentro dos limites de controle, tá? E aqui do lado, alguns pontos já estão fora dos limites de especificação. Limite de controle é diferente de limite de especificação. Limite de controle é quando eu faço uma carta de controle. A gente chama de voz do processo. E quando eu coloco o limite de especificação num outro gráfico que não tem nada a ver com carta de controle, eu vou verificar o que? A voz do cliente. Então aqui eu posso verificar que o processo continua estável.
porém você tem muitos pontos aqui, né? Você tem muitos pontos aqui fora do especificado. Você tem um conjunto muito grande de pontos. Então, embora o processo seja estável, ele é incapaz e tem muitos pontos. Então, aqui é sinal que o processo está bem despadronizado, né? Ele é cronicamente ruim. Ele não é pontualmente ruim, ele não é agudamente ruim, ele é cronicamente ruim. Então, a padronização que foi feito não é boa. Então, nesse caso, por exemplo, será necessário rodar o ciclo PDCA para elevação dos padrões, né, para a melhoria, porque o SDCA nesse caso aqui ele não resolve. Por quê? Porque o processo está estável, as pessoas basicamente estão controlando e com a quantidade de pontos fora, esse processo ele tem um problema sério de padronização. Então ele tem que voltar para o estágio anterior e ser tratado num outro ciclo. Uma terceira situação, pessoal, é que o processo ele é instável, ou seja, eu posso ver aqui muitas causas especiais, né? São pontos fora dos limites de controle. Estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu posso de alguma forma também observar que esses pontos, né, além de serem causas especiais, eles também estão fora. Pode ver que nesse caso aqui eu tenho pontos fora, mas tem uma quantidade muito menor em relação ao caso anterior, onde eu tenho cronicamente muitos pontos. Aqui eu tenho agudamente alguns pontos. Quando eu tenho agudamente alguns pontos, né, que são causas especiais, muito provavelmente os padrões daquela atividade, daquele processo não estão sendo cumpridos. Então eu posso concluir que é necessário avaliar o cumprimento dos padrões operacionais. Então na minha auditoria eu posso pegar. Então são alguns exemplos aqui da fase C, checar do SDCA.